Irmãos, eu vejo esse tempo frio assim, eu fico imaginando que quem sabe hoje algo diferente pode acontecer. Um dos homens importantes na história da igreja cristã é John Eagle. Quase ninguém ouviu falar dele. Quem foi John Eagle? John Eagle era um diácono na igreja metodista lá na Inglaterra. E um homem simples, um homem que não tinha formação teológica, um homem que não tinha muitos cursos, mas era um homem crente. Ele era diácono da igreja. E determinado domingo amanheceu, tinha nevado muito, estava um frio daqueles, né, terríveis, e ele foi à igreja assim mesmo. Ele falou: não, eu moro perto, eu vou, porque muitos terão dificuldade de ir por causa do frio, eu vou. E ele foi. Quando ele chegou lá, o pastor não tinha conseguido chegar na igreja. Isso no século XIX, né? Então não tinha, ninguém mandou zap, ninguém mandou e-mail, não tinha nada disso. Chegou lá, o pastor não veio, tinha meia dúzia na igreja só. E aí alguém falou assim: John, você vai pregar? Ele falou: não, eu não sei pregar, que negócio é esse? Não, o pastor não veio, não tem ninguém aí, você é o diácono, vai que é tua. E aí ele foi, e tinha um visitante só, um rapazinho sentado ali, e aí ele abriu no texto de Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, todos vós todos os cantos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele abrindo aquele texto, e ele estava nervoso, e só tinha aquele rapaz ali, visitante. Ele falou: é hoje, né? Vou pregar para quem? Vou pregar para ele. Pregou olhando para o camarada. Jovem, olha para Jesus, olha para Jesus, jovem, olha para Jesus, olha para Jesus no seu nascimento, olha para Jesus, jovem, olha para Jesus na sua vida, olha para Jesus, jovem. E ficou falando aquilo na sua morte, na sua ressurreição, na sua volta. Acabou o culto, ele estava suado, apesar do frio. Acabou o culto, ele foi para casa pensando: meu Deus, nunca mais aquele garoto vai entrar numa igreja, que coisa terrível. Já não tinha ninguém na igreja, e eu preguei, ele foi embora. E aí, anos depois, aquele garoto dava o testemunho, que naquele dia, ele olhou para Jesus e seus pecados foram perdoados. Aquele garoto chamava-se Charles Haddon Spurgeon. Né? John Eagle era um homem simples, mas foi um homem que Deus usou para alcançar um Spurgeon. Eu fico sempre pensando: será que vai entrar um Spurgeon aqui hoje? Né? E eu vou pregar assim, e de repente Deus vai me usar para alcançar uma vida dessa. A gente nunca sabe o que Deus pode fazer. Então nós estamos aqui, Jesus Cristo falou que onde 2 ou 3 estiverem, Ele está no nosso meio. Né? Então Deus fala aos nossos corações. Eu fico sempre nessa expectativa de que Deus, às vezes num dia em que a gente não imagina, não espera, Deus faça algo grandioso nas nossas vidas. Nós temos que viver sempre nessa expectativa, porque Deus é o Deus do impossível. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que move corações, Ele é um Deus que age quando a gente acha que não tem mais esperança, mais expectativa, né? Então, é um Deus que ainda chora pelos pecadores, como o hino aqui que a irmã leu, né? Hoje ainda chora pelo pecador que não quer o Evangelho. É um Deus que conhece a sua tristeza, a sua aflição, a sua ansiedade, e é um Deus que fala através da sua palavra. A palavra é essa que nós vamos ler hoje no Salmo 56, versículos de 1 a 13. Salmo 56, versículos de 1 a 13. Viva sempre na expectativa de que Deus hoje pode fazer algo grande na sua vida. Não estou dizendo um milagre desses que as pessoas vão, mas algo grande, algo que mude a sua vida, ou talvez até um milagre grande, porque milagres não podem ser mal barateados, né? Igual o pessoal bate aí, terça-feira do milagre. Quem sou eu para marcar o dia que Deus vai fazer um milagre, né? Então não tem isso, né? Semana de milagre, não sei. Deus pode fazer milagres grandiosos hoje, mas Ele pode começar a fazer um milagre na minha vida, mudar a minha vida, mudar a minha situação, a minha circunstância, mudar o meu coração. Existiam 3 rapazes na Universidade de Oxford, chamados John Wesley, Charles Wesley, na verdade eram 4, George Whitefield e um outro, que eu nunca lembro o nome dele, isso é uma vergonha, eu nunca lembro o nome do quarto. Eles fizeram um clube santo, eram rapazes que queriam realmente buscar a presença de Deus, e eles se reuniam para orar. E pelo menos esses 3 que eu citei são bem conhecidos, né? John Wesley, que é o fundador da igreja metodista, que tem uma história lindíssima. Hoje a igreja metodista passa por graves problemas
espirituais, principalmente, mas tem uma história lindíssima. Charles Wesley, seu irmão, que era um grande compositor de hinos, também um pregador, e George Whitefield, que foi provavelmente o maior pregador que o mundo já viu. Né? Botava espurno no bolso, impressionante isso, assustador. George Whitefield foi provavelmente o maior pregador que o mundo já viu. Comparado a ele, de longe, Spurgeon, Alexander McLaren, João Crisóstomo, o Boca de Ouro, né? E talvez Heber Campos Júnior, né? Que é o brasileiro que está indo embora para os Estados Unidos. Ele é casado com uma americana, né? Está indo embora para lá. Muito bem, viva na expectativa de que Deus vai falar ao seu coração e que Deus vai fazer algo grande na sua vida. A palavra de Deus diz assim, o título, ele é um mictão de Davi para o músico mor sobre Jonatelen Recoquim, quando os filisteus o prenderam em Gate. É um título grande, né? Diz assim a palavra de Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se e marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, pões as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Até aqui, palavra de Deus. Bom, primeiro o título é um mictão. O que é um mictão? Existem 6 salmos com esse título no livro de Salmos. 6 mictões ou mictãos, não sei, um dos dois. Existem 6 salmos que cada um deles é um mictão. É o Salmo 16, o 56, o 57, o 58, o 59 e o 60. Essa palavra mictão, ele vem de uma raiz antiga no hebraico, que significa dourado. Dourado no sentido de que vale ouro, né? Um salmo áureo, um salmo precioso, uma joia preciosa. Todo mictão, com exceção do Salmo 58, ele começa com uma oração, e nessa oração ele deixa entrever, ele dá a perceber, a gente percebe claramente que existem problemas, mas todos eles vão terminar, e aí inclusive o 58, porque o 58 ele não começa com uma oração, tá? A oração vem no meio do salmo, mas todos eles terminam com um canto de confiança na vitória, um canto alegre de confiança em Deus. Por isso um salmo dourado, por isso um salmo de ouro, ou seja, há problemas, existem dificuldades, eu estou sofrendo, alguma coisa está afligindo a minha alma, mas o salmista ele vai expressar a sua confiança em Deus, e ele termina o salmo louvando a Deus, na antecipação do socorro de Deus, ok? Então, se você voltar comigo lá no Salmo 16, que é o primeiro mictão, você vai ver isso. Aqui, ó. Salmo 16. Se a minha Bíblia soltasse as páginas, ficaria até mais fácil. Aqui. Ó, ele começa dizendo no Salmo 16, guarda, meu Deus, por quem te confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, minha bondade não chega à tua presença. Parará. Aí começa, os 12 se multiplicarão aqui, eles se apressam. Veja no final, não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença fartura de alegrias, a tua mão direita delícias perpetuamente. No salmo de hoje, que é o segundo mictão, ele começa, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele vai terminar, tu livraste a minha alma da morte. No 57, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Mas ele termina dizendo, se exaltado, ó Deus, sobre o céu, seja a tua glória sobre toda a terra. O 58, ele não começa orando. A oração começa a partir do versículo 6.
mas ele termina dizendo, então dirá o homem, deveras ou verdadeiramente há uma recompensa para o justo. O 59, livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, termina dizendo, a ti fortaleza minha, cantarei salmos. E o 60, que é o último, ó Deus, tu nos rejeitaste, nos espalhaste, etc. No final ele termina dizendo, em Deus faremos proezas, pois ele pisará os nossos inimigos. Então o Mictão é isso. Mictão é um salmo dourado, um salmo de ouro, salmo precioso. Por quê? Porque existe aí aquela confiança em momentos de tribulação, ok? Então, todos estes 6 salmos têm esse título Mictão. Aí ele diz mais, que é sobre Jonat Elem Recoquim. O que é isso? Isso significa a pomba em carvalhos distantes, ou a pomba em terebintos distantes, depende da tradução que você tem. A palavra aí pode ser traduzida como carvalho, são aquelas árvores imensas, e terebinto é a árvore de onde vem a terebentina, que é usado o quê? Solvente de tinta, não é isso? Não é terebentina, que é usado como solvente? Claro está que hoje a terebentina, ela tem esse nome, mas ela é feita não só do terebinto, porque o terebinto, na verdade, é uma árvore da Ásia e não é muito fácil de encontrar, não tem tanto assim, então eles usam hoje outra substância que tem o nome de terebentina, mas a terebentina vem do terebinto. A pomba em terebintos distantes, a pomba em carvalhos distantes. Irmãos, tem noção do que isso significa? Nem eu faço a mínima ideia do que isso significa. Na verdade, ninguém sabe. É o nome da melodia. As melodias no Velho Testamento, a grande maioria delas tem um nome, né? Aliás, as melodias costumam ter nomes, né? Música clássica tem muito isso. Existem músicas que são só instrumentais, não tem letra, não é isso? Mas elas têm um nome, as melodias têm nomes. E é o nome da melodia. Exatamente o que significa isso, os estudiosos não podem afirmar, porque eles não sabem, mas sabe-se que é o nome da melodia. A pomba nos carvalhos distantes. Então, é Jonat Elem Recoquim. Quando os filhos... Sim? Alguns hinos do cantor tem, né? Geralmente o cantor com partitura, ele tem o nome da melodia, é verdade. Tem... É isso, tá vendo? Como é que é o nome? Precenda, uma prece e oferenda, é o nome de uma melodia, né? Então, os cantores com partitura tem, né? Geralmente tem o nome da melodia. As melodias costumam ter nome. Então, é o nome dessa melodia aqui, ok? A gente não sabe exatamente o porquê, a alusão a quê exatamente, não sabemos, mas até de músicas clássicas, de muitas que são muito mais recentes, né? Para nós, não se sabe o porquê do nome, mas o autor colocou aquele nome. Aí ele diz aqui, quando os filisteus o prenderam em Gate, também não há uma especificação, porque lendo a história de Davi, a gente vê quando ele vai morar entre os filisteus, é isso? Ele vai lá morar se escondendo de Saul, ele vai morar com Aquis, rei de Gate. Gate é uma das 5 cidades principais dos filisteus, não é isso? Ascalon, Asdod, Ecrom, Gate e Gaza. Gate, inclusive, é a cidade de onde vem Golias, o gigante que Davi matou, não é isso? Ele era Golias o Giteu. Giteu é quem nasce em Gate. Provavelmente, quando ele fala, quando os filisteus o prenderam em Gate, é porque quando Davi vai morar entre os filisteus, ele tem que fingir ser aquilo que ele não é. Ele deixa um pouco a sua comunhão com Deus, ele tem que abrir mão de seus princípios, ele tem que viver uma vida que é uma mentira, para poder viver ali entre os filisteus. Então, provavelmente, ele está se referindo a isso. Ele se sente um prisioneiro, mas ele se colocou nessa situação de prisão. Não há nenhum momento em que Davi foi aprisionado pelos filisteus, por exemplo, depois de uma batalha. Isso não acontece. Então, muito provavelmente, é nessa época. Ok? Muito bem. Lições, né? Divisão. Nos versículos 1 e 2, Davi derrama a sua queixa. Tem misericórdia de mim, ó Deus, meus inimigos procuram devorar-me. Versículos 3 e 4, ele declara a sua confiança em Deus. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti, em Deus louvarei a sua palavra. Nos versículos 5 e 6, ele volta a se queixar. Todos os dias torcem as minhas palavras, ajuntam-se, escondam-se, marcam os meus passos. Nos versículos de 7 a 9, ele pede a Deus ajuda com uma esperança sincera. Veja, porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Tu contas as minhas vagueações. Quando eu te clamar, então voltarão para trás meus inimigos.
Então, ele tem uma confiança aqui em Deus, esperança sincera. Os versículos de 10 a 13, eles são um cântico de agradecimento. Aquilo que eu falei, ele começa orando, demonstrando e declarando que há problemas, mas ele sempre encerra, o Mictão sempre vai encerrar com uma oração de confiança antecipada em Deus. Aí ele vai dizendo a partir do versículo 10, em Deus louvaria a sua palavra, em Deus tem posto a minha confiança, os teus votos estão sobre mim, pois tu livraste a minha alma da morte. Então essa é uma divisão para a gente poder visualizar a estrutura do Salmo, né? Algumas lições importantes. Então vamos lá, o Salmo é curto e ele é interessante também. Versículos de 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Veja, o salmista está declarando o seguinte, ele está aflito, né, ele está sendo oprimido, ele está aqui, o homem procura devorar-me, então ele diz que vai depositar a sua confiança em Deus. O que é depositar a confiança em Deus? É interessante que não é só ter confiança em Deus, é depositar, ou seja, é entregar realmente a vida na mão de Deus. O que isso significa? Aí eu botei aqui, em primeiro lugar, é impedir que nosso coração caia em desespero sob quaisquer temores. Depositar a confiança em Deus é impedir que o nosso coração caia em desespero sob quaisquer temores. O que é desespero? Bom, quando a gente pensa numa pessoa desesperada, a gente pensa em alguém o quê? Arrancando os cabelos, né? Gritando. Na verdade, isso aí não é desespero, isso é um desequilíbrio emocional. Né? A gente usa essa expressão, a língua ela é dinâmica, né? Só que a pessoa está emocionalmente, não estou dizendo que ela está maluca, não é isso. É que no momento de aflição, de angústia, o seu emocional se desequilibra. Aí a pessoa, mas desespero literalmente significa falta de esperança. Esse é o significado literal da palavra. Ok? A gente usa no sentido, não, para caracterizar que a pessoa está muito angustiada, então ela está desesperada. Mas desespero literalmente significa falta de esperança. Então é impedir que o meu coração perca a esperança, independente dos temores que eu esteja enfrentando. Quando eu deposito a minha confiança em Deus, eu faço com que o meu coração mantenha a esperança. É como Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Porque ele está numa situação de desespero. A cidade foi destruída e ele vai narrando ali. As crianças morrem de sede no colo da mãe, pedindo água e não tem água. As mulheres são violadas no meio da rua. Os príncipes estão assentados no meio do lixo procurando o que comer. É a desolação completa. E aí, nesse contexto, ele fala, eu quero lembrar de quem Deus é, para que eu mantenha viva a minha esperança. Porque a pessoa, quando chega ao suicídio, é o quê? É o desespero absoluto. É a total falta de esperança. Claro, existe aí questões, às vezes são questões clínicas, né? É uma outra questão, a pessoa tem um desequilíbrio mental, é uma outra situação. Mas quando a pessoa ela vai se suicidar porque ela está angustiada, ou porque perdeu uma pessoa querida, ou o emprego, ou os bens, etc. Isso é o quê? É o desespero completo. A pessoa não tem esperança nenhuma. Ela não acha que nada mais vai acontecer para resolver a sua situação. Então ela chega ao desespero, à falta total de esperança, e ela se suicida. Depositar a confiança em Deus é impedir que o meu coração caia em desespero. Eu trago a memória, e aí quando ele fala isso, quero trazer a memória que me pode dar esperança, é lá em Lamentações 3:21. No 22 ele começa a dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então ele começa a lembrar de quem Deus é, do que Deus faz, e isso impede que ele caia em desespero. Em segundo lugar, depositar nossa confiança em Deus é consolar-nos em Deus. O que é consolo? O que os irmãos acham que é um consolo?
Podem falar, não tem problema não. Não há respostas certas e erradas, fiquem tranquilos. O que é consolo? Né? A gente fala assim, fulano, eu me senti consolado. O que é consolo? Hã? Se sentir seguro. O que mais? Não tem conforto. Dar ânimo. Muito bom. O que mais? Alguém mais? E aí vamos pensar nisso que o Roberto falou. Olha só, é tudo isso. Se sentir seguro, é um conforto, né? É um alento, dar ânimo. O que significa ânimo? Ânimo vem da palavra ânima. Existem seres animados e inanimados, não é isso? O que é um ser inanimado? É um ser que não tem vida, que não tem ânimo. Ânimo vem da palavra grega ânima, que significa vida. Então, dar ânimo é dar vida, é o conforto, é a segurança, é o alento, é tudo isso. Então, veja, é buscar consolo em Deus. Eu estou angustiado, eu estou desamparado, eu estou desorientado, eu estou confuso, eu não sei o que fazer, não sei nem por onde eu começo. Já sentiu assim? O problema é tão grande, você não sabe nem por onde começa a resolver? Eu fico assim quando a Cleide manda eu lavar a louça. Eu chego assim na pia, eu olho, por onde eu começo? E eu fico meia hora andando de um lado para o outro, né, sem saber se primeiro eu pego a esponja, se primeiro eu pego o detergente. São 2 pratos, né, meu irmão? Eu e ela. E eu fico nessa agonia. Mas é isso. Mas isso é uma coisa mínima. Mas às vezes há problemas sérios na nossa vida. E o problema vai se avolumando e a gente pensa, caramba, por onde eu começo? Eu vou me consolar em Deus, eu vou me sentir seguro, porque os inimigos estão me perseguindo, eu vou me sentir confortado, porque meu coração está entristecido, está magoado, e eu vou receber novo ânimo, novo fôlego de vida. Deus vai dar aquele alento, alento é isso, né? É aquele fôlego de vida, e vai me dar condições de continuar a caminhar. Então, depositar a confiança em Deus é impedir que o nosso coração entre em desespero, é consolar-nos em Deus, e é esperar que dele venha o livramento. Em Lamentações 3 também, 29, Jeremias 29, Jeremias diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Em outras traduções dizem, bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Ou seja, é esperar, aquiete-se. Deus diz no Salmo, não é o 29? É isso, Joel? 29, 3, 29? Então não é o 29, é o 26. Então 26. Isso, é o 26. 29 é põe a boca no pó. Então veja, em silêncio, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É aquietar-se. É esperar que dele venha o livramento. Porque há situações, irmãos, em que não há o que fazer. Não há. Humanamente falando, não há o que fazer. A gente vê isso aí, a gente faz a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance. O caso clássico disso é João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, né? Jesus chega lá, Lázaro morreu. E aí Jesus vai chegar, ele foi lá para ressuscitar o camarada, não foi? Foi. Só que antes tinha uma pedra no caminho. Jesus não podia ter dito, sai pedra, e a pedra não ia sair? Claro que ia. Quem tem poder para falar para um morto fedorento de 4 dias, vem para fora e o cara vem, tem poder para tirar a pedra. Por que ele não fez? Porque a pedra as pessoas que estavam ali podiam tirar. Então, isso é a função de vocês, tirem a pedra. E aí eles tiraram. Aí Jesus fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Veio como? Amarrado. Vem pulando. Aí o que Jesus fala? Solta a corda do pé do homem. Não é isso? Então, a nossa parte é nossa. No capítulo 27 de Atos,
O apóstolo Paulo está lá no meio da tempestade, o navio quase afundando, todo mundo desesperado, aí Paulo fala, fiquem tranquilos, porque o Senhor a quem eu sirvo, o anjo do Senhor a quem eu sirvo, apareceu essa noite e disse que ninguém vai morrer, mas é necessário que vamos dar a uma ilha. Então é o seguinte, quem souber nadar, nada. Quem não souber nadar, se agarra num destroço aí e vai bater no pezinho, porque isso Deus não vai fazer. Sabe, irmãos, então é isso, aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer, né? Eu estou doente, eu vou ao médico, é a minha função. É o médico que vai me curar? Não, no final das contas é sempre Deus, mas Deus vai usar o médico, vai usar o remédio que o médico vai receitar, ou não, a palavra final é dele, mas a minha parte eu faço. Só que há momentos em que eu não tenho mais nada para fazer. Então, o que eu faço? Espero a salvação do Senhor em silêncio. Essa semana, morreu um irmão lá da igreja, foi minha ovelha lá na Bereia, e estava em Higienópolis. Marcelão morreu em casa, fez o culto com a esposa, culto doméstico, eles dois, eles deram a mão, oraram, ela acabou de orar, achou que ele tinha desmaiado. Chamou o vizinho chamou o SAMU, ele já tinha morrido. Morreu sentado no sofá em casa. E ela falei com ela hoje, ela estava falando, pastor, eu estava orando para que ele ficasse bom. E ele ficou. Ele agora está perfeitamente saudável na presença do Senhor. Há coisas que a gente não pode fazer. E é esperar sempre no Senhor. Porque mesmo quando a gente tem alguma coisa a fazer, isso é a nossa responsabilidade, para a gente não tentar o Senhor. Porque senão é tolice. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não sei o que, tu não será atingido. Então, na hora do tiroteio, eu vou passar ali no meio, porque Deus vai me guardar. Tolice. Começar um tiroteio ali, eu tenho que correr para o lado de cá. Não sou super-homem. Tenho que correr para cá. Agora, se eu estiver passando o tiroteio, começar e não tiver para onde correr, eu não tenho o que fazer. É Deus que vai me guardar. Ou não. Nós temos que aprender a lidar com o ou não. Porque Deus não está obrigado, Ele não se comprometeu a me proteger de tudo neste mundo, a me livrar de todos os problemas. Ele prometeu estar comigo durante os problemas. E me levar a salvo para o seu reino eterno quando chegar a minha hora de partir desse mundo. É isso. Mas em todos os casos é esperar que dele venha o livramento. Muito bem, vamos caminhar. Versículo 4, ele diz assim, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. A confiança em Deus é inversamente proporcional ao temor do homem. Ou seja, quanto mais eu confio em Deus, menos eu temo o homem. Quanto menos eu confio em Deus, mais eu temo o homem. Os profetas eram homens, né? Até a Bíblia diz, tede, por exemplo, de paciência os profetas. Os profetas não tinham compromisso com ninguém. Eles tinham compromisso com Deus. E chegava lá e falava assim, diz o Senhor. Pá! Pronto. Muitos deles, a maioria, não era benquista, né? As pessoas não gostavam deles. Amós, o emissário do rei, chega e fala assim, olha só, profeta, vai e come teu pão em outro lugar, vai viver em outro lugar, mas não profetiza mais aqui não, porque você está incomodando. Aí ele fala, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. Veja, Amós não era boiadeiro, Amós é boieiro. Qual é a diferença do boiadeiro para o boieiro? O boiadeiro é o que cuida do gado, que conduz o gado, que doma o gado. O boieiro é o que lava o gado. Tem uma expressão, vai lavar um cavalo. Já lavou cavalo? Eu lavei uma vez na vida. Que coisa terrível, Joel. Uma vez, e eu nem era da cavalaria, que me deixou mais aborrecido, era de material bélico. Apareceu lá um cavalo, vindo não sei de onde, de um coronel, que largou o cavalo lá. E aí o sortudo que estava de serviço era eu. Aí o sargento falou assim, órfão, vai lavar o cavalo. Que é isso, sargento? Como é que faz isso?
não sei não que eu também nunca fiz, mas o soldado é você, se vira. Fui eu lavar um cavalo, eu e mais 3. Que trabalho que dá para lavar um cavalo. Imagina lavar um boi. Amós é boieiro, é colhedor de sicômoros. Sicômoros são figos bravos. São árvores, a mesma árvore onde Zaqueu subiu para ver Jesus. É uma árvore meio espinhenta, uma árvore com casca áspera. Então Amós é um camarada simples. Ele nem vem de uma família de profetas, ele não vem de uma linhagem de profetas. Não, ele fala assim, olha só, eu estava lá vivendo a minha vida, cara, lavando meus boizinhos, colhendo meus figuinhos bravos, mas Deus mandou ouvir falar, então eu venho e falo. Não gostou? Coma menos. Isso não está na Bíblia, não. Né? Isso aí eu estou parafraseando. Mas é isso. É isso. A confiança em Deus é inversamente proporcional ao temor do homem. Ele fala aqui, ó, em Deus pus a minha confiança. Não temerei quem possa fazer a carne. Os homens podem até me matar, se Deus permitir. Mais do que isso, vocês não podem fazer. Não podem fazer. É o máximo que podem fazer contra mim é me matar, se Deus permitir, que se não permitir nem isso. Mas depois disso, eu estou seguro nos braços do Pai. Jesus fala, as minhas ovelhas são minhas e ninguém as arrebata da minha mão. O diabo pode fazer o que quiser, o que Deus permitir que ele faça, mas me tirar dos braços do Senhor ele não pode. Quanto mais eu confio nisso, menos eu tenho temor dos homens, menos eu temo a opinião deles, a zombaria, né, o deboche, o risinho. Por que eu vou me incomodar com o deboche de alguém que em breve vai estar no inferno, a não ser que se arrependa? Em breve vai estar. Essa semana morreu lá um camarada que tem uma lojinha de ferragem lá na rua. O apelido do cara era Capetinha, porque ele era declaradamente, dizia para todo mundo, adorador do diabo. Sexta-feira ele não abria a loja dele, ele ia lá adorar o Satanás. Ele falava isso para todo mundo. O pessoal lá com medo dele, não sei o quê. Eu ia todo mês à lojinha dele, porque ele vendia, né, morreu, os melhores sacos de lixo dali do bairro, saco de lixo grande, bom, grosso. E tu vai lá na loja, ué, ele tem um comércio, eu vou lá e compro. Eu estou pagando, não estou pedindo nada. Se ele falar para mim, ó, esse saco de lixo eu ofereci para o Satanás, não sei o quê, eu não vou comprar, o que a Bíblia diz. Paulo fala, comei de tudo que tem no mercado, sem perguntar. Se o cara faz, é problema dele. Agora, falar para ele morreu e agora? Eu falei, ele foi para onde ele sempre quis, para o inferno. Você não pode falar isso. Como não posso? O cara declara que é adorador do Satanás. Alguém que adora o diabo acha que vai para o céu? Não, ele queria ir para o inferno. E ele foi. Mas não tem que ter medo disso. Aí tem gente que não passa nem na porta, não tem medo, atravessa, pede licença. Mas, irmãos, não é isso. O que me pode fazer o homem? Vai botar meu nome na boca do sapo? Já falei para os irmãos, na boca do sapo, da rã, da cobra, do escorpião. Só não pode botar o nome na boca da sogra, porque aí o negócio fica complicado. Né? Se a sogra falar mal, o negócio fica difícil. Na boca da cobra? Como é que é? Sogra coral? Não, nada disso, não pode. Não tem nada disso. O crente não tem que ter medo do deboche, do escárnio, das ameaças, da raiva. Quanto mais eu confio em Deus, menos eu temo essas coisas. Muito bem, versículos de 5 a 7 dizem assim: todos os dias torcem minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal, ajuntam-se, escondem-se e marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, sim, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Quando fala dai lugar à ira, que ira é essa? Ira de Deus, não é dar lugar à minha ira, né? Senão eu vou me vingar. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque ele disse, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. O salmista aqui está dizendo isso. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira.
coloque os seus casos, as suas questões nas mãos do Senhor e deixa que Ele julgará. Isso. E aí ele fala aqui, ó, né? Todos os dias torcem minhas palavras, eles me perseguem, eles, né, ficam torcendo o que eu digo, inventam, seus pensamentos são contra mim para o mal, eles se escondem, ficam guardando a minha alma, eles querem laçar a minha alma. O significado é esse, né? Me aprisionar, me fazer escravo, me derrubar. Senhor, cuida deles. É o Senhor quem julga. É o Senhor quem retribui. É o Senhor quem vinga, né? Aí no versículo 7 ainda pergunta assim, ó, porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Da iniquidade há escape. Pela iniquidade não é escape. Da iniquidade há escape. Qual é o escape da iniquidade, do pecado? É o arrependimento. Se o homem se arrepender, ele escapa da iniquidade. Agora, pela iniquidade não há escape. Se o homem vive na iniquidade, ele não vai escapar de Deus. Não vai escapar, a não ser que se arrependa. O homem que vive na iniquidade, pode fazer o que for nesse mundo e não ser pego nunca. Mas de Deus ninguém escapa. Isso aí é certo. Né? O versículo 8 ele diz, tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Coisa interessante, lágrimas no odre. O que é o odre? Odre era um recipiente de pele, né, de animais feito para carregar o vinho. Né? Jesus fala, não se põe vinho novo em odres velhos. Né? O odre é exatamente isso, um recipiente de pele ou de camelo, de animais, que é usado para guardar o vinho. Na Idade Média, quando um homem ia para a guerra, a sua esposa falava assim para ele, eu chorarei por você todos os dias até você voltar, e guardarei todas as minhas lágrimas neste frasco. Ao retornar para casa, você verá o quanto eu chorei por você. Interessante isso, era um hábito que as mulheres tinham de fazer isso quando seus maridos iam para a guerra. Dependendo do marido, talvez elas chorassem de alegria, né? Depende do marido, né? Aí já é uma outra história. Mas em condições normais de temperatura e pressão, né? Geralmente a mulher vai chorar com saudade do marido, com preocupação e tal, etc. Aí o salmista, ele está dizendo assim, é o Senhor quem guarda as minhas lágrimas. Aí, na verdade, nós não vamos ver o quanto Deus chorou por nós, mas o quanto Deus se importou com as nossas lágrimas. Que tal isso? Legal, né? Eu acho. Deus, ou seja, nenhuma lágrima que eu derrame, sejam aquelas lágrimas copiosas, aquele choro, ou seja aquela lágrima fortuita, né, que você e disfarça e tal, nenhuma delas passa despercebida aos olhos de Deus. Ele conhece as tuas tristezas, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele guarda todas elas, e quando você chegar no céu, aí Ele vai dizer assim para você, todas as suas lágrimas estão aqui, para você ver o quanto eu me importei com o seu choro. Fantástico isso, fantástico. Todas as minhas vagueações, né, tu contas, ou seja, o que é vaguear? Vaguear é ficar andando sem rumo, né? Ficar vagando para lá e para cá e tal, é isso? Vagueando assim. Deus conhece. Então, mesmo quando eu estou sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, que decisão tomar, Deus está vendo, e está cuidando e enxugando as minhas lágrimas. Tremendo isso. Isso é amor em mais alto grau, em mais alto nível. Versículo 9 diz assim, horas são? Faltam 5. Versículo 9, quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. O fato, Deus é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O conhecimento desse fato, eu sei. Apegue-se às coisas que você sabe, não às coisas que você vê ou às coisas que você entende. Porque às vezes você não está vendo, às vezes você não entende, você vê, mas não entende. Todos nós passamos por momentos assim. Apegue-se àquilo que você sabe, eu sei em quem tenho crido, eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem. É isso? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. E eu sei que Deus é por mim.
Então, o fato, Deus é por mim, conhecimento desse fato, eu sei. O uso desse conhecimento, quando eu clamar, está aqui, ó, quando eu a ti clamar, então eu uso esse conhecimento, nos momentos de aflição, de opressão, quando eu estou sendo perseguido, qualquer coisa, eu clamo a Deus. Por quê? Porque eu sei o quê? Que Deus é por mim. E aí, a consequência desse uso, meus inimigos recuam. Quando eu a ti clamar, voltarão para trás os meus inimigos, porque agindo Deus, quem impedirá? Isso? Versículos 10 e 11, interessante que ele vai repetir o que ele disse no versículo 4. Interessante isso. No versículo 3 e 4 ele diz assim: qualquer tempo em que eu temer confiarei em ti, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei que me possa fazer a carne. Versículos 10 e 11, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei que me possa fazer o homem. Por que ele está repetindo isso aqui? Porque é exatamente assim a nossa vida. É igual a gente viu lá no Salmo 42, porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu Senhor e meu Rei. Ele fala isso, depois ele fala, eu me lembro e tal, e eu ia, agora eu estou desanimado. Ou seja, há momentos a gente lembra, a gente sabe, mas a gente se abate novamente. Aqui é a mesma coisa, em qualquer tempo que eu temer, confiarei em Ti. No versículo 5 ele começa, todos os dias eles estão atrás de mim, eles torcem minhas palavras, eles ficam me espreitando. Nós vivemos esses altos e baixos na nossa vida, mas nós temos que reafirmar a nossa fé. Mesmo quando a gente não está vendo os resultados, mesmo quando os problemas continuam, a gente tem que reafirmar a nossa fé. É o que ele faz. No Salmo 42, ele termina o Salmo dizendo a mesma coisa. Por que estás abatido a minha alma? Aí ele vence pela fé. Aqui é a mesma coisa. Ele fala, tudo bem, os inimigos continuam aí, os problemas não desapareceram num passe de mágica. A situação continua ruim, mas eu confio em Deus, tenho posto nele a minha confiança, não temerei que me possa fazer um homem. Versículo 12, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Aqui a dedicação passada, consagração presente e glorificação futura. Dedicação passada, os teus votos. Votos são algo que eu fiz com Deus, eu fiz um voto, então eu me dediquei lá atrás. Consagração presente, eles estão sobre mim. Se eu me dediquei, eu tenho que continuar andando com o Senhor. E glorificação futura, eu te renderei ações de graças. Eu lá atrás fiz um voto com Deus, aqui no presente eu continuo firme com Deus, e eu tenho certeza que no futuro eu vou glorificar a Deus, porque Ele vai me ouvir. Certo? E aí ele termina o versículo 13, dizendo, pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? Isso é uma pergunta retórica, né? O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que não precisa de resposta, a resposta é óbvia. Mãe, posso sair com meus colegas e voltar amanhã, 3 horas da manhã? Aí a mãe fala assim, você acha que eu sou maluca? Isso é uma pergunta retórica, né? Você está brincando comigo? Essas perguntas que não precisam de resposta. A resposta é óbvia. Porventura, né, não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? Se livrou minha alma da morte? Claro que sim. É igual quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou a si mesmo por cada um de nós, porventura não nos dará também com ele todas as coisas? Claro que sim. Então é isso. A linguagem da gratidão, livraste a minha alma. A linguagem da confiança, livrarás os meus pés da queda. E a linguagem da perseverança, eu vou andar diante de Deus na luz dos viventes. Eu agradeço porque me livrou, eu confio que continuará livrando, e eu declaro que vou andar diante do Senhor. Veja, o mictão é um salmo dourado. Há problemas, os problemas não são negados, não são disfarçados, não são escondidos. Esses problemas me afligem, esses problemas às vezes me desestabilizam na minha vida espiritual, mas eu declaro a minha confiança em Deus e antecipadamente eu já começo a louvar a Deus, porque a vitória não chegou. Eu não sei quando ela vai chegar, mas eu sei que um dia, na hora em que Deus determinou, no momento dele, ela vai chegar. Então eu louvo a Deus antecipadamente. Spurgeon dizia, é uma fé gloriosa, aquela que pode louvar a Deus
quando tudo vai mal. Muitos louvam quando tudo está indo bem, mas somente o coração da fé, somente os olhos da fé são capazes de enxergar aquilo que Deus ainda não fez. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois as fizerdes, que Deus nos abençoe.